Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre o livro do Hugo de São Vítor, O Opúsculo sobre o Modo de Aprender e de Meditar. Se você tem interesse em estudar melhor, essa série de vídeos e esse livro é especialmente para você. Pois bem, sem mais delongas, vamos lá. Hugo de São Vítor começa dizendo o seguinte: a humildade é necessária ao que deseja aprender. A humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela muitas coisas têm sido escritas. As três seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. A primeira é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Primeiro de tudo, vamos compreender o que é que o Hugo de São Vítor está dizendo. Então, ele diz que a humildade é necessária. Hoje em dia, infelizmente, nós perdemos a noção do que significa a palavra necessária, porque a gente chama de necessário muitas coisas que não o são. Mas necessária é uma coisa que você não pode ficar sem ela realmente. Então, a pessoa que deseja aprender realmente não pode ficar sem a humildade. Não é algo que a pessoa pensa assim: ah, é um terminho acessório, se eu quiser eu tenho humildade, se eu não quiser eu não tenho. Não é assim, pelo menos para o Hugo de São Vítor. Então, se você quer aprender, você precisa ser humilde. E ele continua dizendo que a humildade é o princípio do aprendizado. Então, para que a pessoa comece a aprender, ela precisa antes ser humilde. E 3 pontos são necessários ao estudante. Hoje nós vamos refletir apenas o primeiro, que é não ter por vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: na época em que o Hugo de São Vítor escreveu esse livro, as pessoas copiavam os livros à mão. A prensa de Gutenberg ainda não tinha sido inventada e as pessoas não conseguiam imprimir livros como nós imprimimos hoje. Então a gente precisa contextualizar essa fala dele para compreender melhor. E naquela época ele dizia que nós não podemos ter por vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Hoje em dia, é claro que livros ruins existem. Na época de Hugo de São Vítor, talvez não. Por quê? Porque ninguém ia perder tempo copiando uma coisa ruim. Ninguém ia perder tempo copiando um livro que não tenha nada de interessante, nada de útil para passar. Esse é o primeiro ponto, contextualizar. Na época do Hugo de São Vítor, encontrar um livro bom era mais fácil. Hoje em dia, nós precisamos ter um critério. E observem, estou fazendo um parênteses, aqui é a minha opinião, fora do que o Hugo de São Vítor está dizendo. Então, eu acredito que nós temos que ter cuidado ao escolher os livros. Então, existem tantos livros escritos, a obra do Platão, a obra do Aristóteles, a obra de Agostinho de Hipona, a obra de Tomás de Aquino. Só para a gente ler esses 4 autores já demoraria muito tempo. Para ler os clássicos da literatura, Shakespeare, Dostoiévski, já demoraria muito tempo, porque a obra deles é imensa. Então, na minha vida, eu prefiro escolher e focar nesses autores. E depois eu vejo o que é que está saindo de novo. Depois eu vejo o que é que tem de legal, de novidade saindo. Esse é o meu ponto de vista. Mas note que é bom que você tenha um critério. Mas você não pode ter por vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Então, se você ainda não leu um determinado livro, você não pode ter esse livro por mal, porque simplesmente você nunca leu. Pode ser qualquer autor, de direita, de esquerda, de qualquer lugar, de qualquer posição política, de qualquer religião. Você não pode ter por vil se você não conhece, se você não leu. Então, esse daqui é um critério muito importante. Na minha vida, eu prefiro escolher os clássicos primeiro, e depois eu coloco o resto, se der tempo. Mas eu não posso falar mal de livros que eu não li. Não posso falar mal de livros que eu não vi. Então, pensa a respeito disso e nota o que é que o Hugo de São Vítor está dizendo. Depois disso, vem a necessidade de
saber que, ainda que um livro seja ruim, ou seja, você leu aquele livro, o autor não é tão bom assim. Esse livro não é vil de todo. Algo de bom você pode tirar dele. Então, você vai ler um autor que escreveu completamente dentro de uma ideologia. Ainda assim, esse autor deve ter observado algo da realidade. Porque, para que a pessoa seja até mesmo enganada por uma ideologia, ela precisa ver um fundo de verdade naquilo. Porque a nossa alma, o nosso coração, tende para a verdade. E para que nós sejamos enganados por qualquer ideia que seja, precisa ter um fundo de verdade nela. Então, todas as ideias que circulam por aí, lá no fundo, mas bem lá no fundo, tem um fundinho de verdade. E é por isso que aquela pessoa que está ali escrevendo aquele livro ou defendendo aquela ideia, acredita nela. Então, o seu papel, até mesmo quando você lê autores assim, é encontrar o fundo de verdade que está na obra dele. O que foi que esse autor viu que fez com que ele acreditasse nisso que ele está dizendo? A ideia desses vídeos é ser curto, então todos eles serão curtinhos mesmo, refletindo no máximo um parágrafo, 2, e vai ficar aqui salvo em uma playlist com o nome do livro. Então, o livro é bem pequenininho, é um opúsculo. Você pode baixar aí no YouTube, tem entre 9 e 15 páginas, e você vai lendo, acompanhando, fazendo suas reflexões e anotando aí no seu caderninho. Um forte abraço para você, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!